Charles também, sempre está ministrando conosco lá em Pocinhos. Quem sabe futuramente o pastor Hamilton, não é? E agradeço essa rica oportunidade de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar algo da parte de Deus com a amada igreja, tá bom? É o segundo seminário denominado Renovados. Quem está sendo renovado aqui, diga amém. Amém. A ideia é de dar mais um gás, a ideia é de dar mais um combustível aos casais, ao nosso casamento. Para tanto, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo de número 3 de Colossenses. Capítulo de número 3. Verso 1. Quem vai achando, vai ficando de pé, para que a gente possa só ler o verso primeiro e depois se senta, tá bom? Vamos fazer assim. Se não pode ficar de pé, está segurando a criança, não tem problema, viu? Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pode se sentar, não é? Veio comigo minha esposa Danúbia, meus 2 filhos, Rebeca, que está lá embaixo, e Mateus, que não ficou, é em cima, é? Tá bom. Então, meus amados, o tema que me foi confiado foi ressuscitados com Cristo, tá? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, essa carta bastante teológica, ele fala de um comportamento de quem já foi alcançado, regenerado por Cristo. A ideia de ressuscitado também é a mesma ideia de ser regenerado, ou seja, estava morto espiritualmente e saiu da morte para a vida espiritual. Quem está vivo espiritualmente aqui, diga amém. Amém. Meus irmãos, antes de Cristo, Paulo usa a expressão que nós estávamos mortos por conta dos nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida juntamente com Cristo, segundo a sua riqueza em graça, a sua misericórdia, e pela fé nós somos salvos. Mediante a fé, nós somos salvos pela graça. E hoje a nossa proposta é poder aplicar essa palavra de forma bem real ao nosso casamento, tá bom? Vamos olhar para o slide. O que é ressuscitar? O que é ressuscitar? É dar vida ao que já esteve vivo e morreu. Ou seja, o nosso casamento, muitas vezes ele passa por fases. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Mas a ideia é essa, tem muito casamento hoje que está morto e precisa ser ressuscitado. Precisa se voltar a ter a alegria de estar casado, de estar com a pessoa amada ao lado. Talvez até o amor precisa ser aquecido novamente, a paixão e tantas outras situações dentro do relacionamento que já estiveram vivas, mas hoje estão mortas, morreu a paixão, morreu a vontade de sair junto, morreu a vontade de beijar, de abraçar, morreu a vontade de se relacionar, de ter intimidade. Por que isso tem acontecido? E nós vamos procurar também responder um pouco dessas situações. Olhe para essa imagem. Essa primeira imagem aqui representa o quê? Lua de mel. Lua de mel, beijo, abraço, tudo é paixão. Vamos tomar um sorvete, vamos andar na praia de mão dada. É assim, a lua de mel é só beijo e abraço, como dizem. Mas lá na segunda figura é o quê? Conflito. Você
tirou a roupa e jogou no chão. Você tomou banho e deixou a toalha onde? Em cima da cama. Aí o homem olha, e você gastou demais, você estourou o cartão de crédito. Aí um vira para um lado e o outro vira para o outro lado, é o conflito. Nem tudo no casamento é o quê? Alegria, um mar de rosa, tem os conflitos. E se os conflitos não forem sanados, sarados, resolvidos, começa a doença vira uma gangrena e depois vem o quê? A morte. E nós queremos evitar chegar à morte. E depois do conflito, ele sendo resolvido, o que é que vem? A reconciliação, a restauração, a ressurreição, não é? É muito bom, às vezes, a gente, depois de um momento acalorado, uma discussão, a gente, ei, mas vamos fazer as pazes, né? Aí dá um beijinho daqui ou dali, aí tudo fica maravilhoso novamente. Volta a vida, volta a alegria. E nós precisamos disto constantemente. Então vamos lá. Preste atenção aqui. Antes de eu mostrar como o casamento pode ser ressuscitado, não é? Renovado, eu quero mostrar pelo menos algumas casas, não são todas não, viu gente? Mas dentro de uma perspectiva teológica, bíblica, cristocêntrica, eu quero mostrar as principais causas da morte do casamento. Veja esse casal aí, gente. Love never dies. O amor nunca morre, não é? O amor de verdade é diferente daquele amor de Vinícius de Moraes, que é só enquanto dura. O amor seja eterno enquanto dura. Não, o nosso amor até que a morte os separe, não é? Então, que assim seja em nome de Jesus. Então vamos lá. A primeira coisa que acaba com o casamento, que mata o casamento é o quê? Pecado. Segunda coisa é a falta de comunhão com Deus. E a terceira coisa seria a dureza de coração. Veja que uma coisa vai dando sequência à outra. Primeiro eu peco, o meu pecado me faz perder a comunhão, não querer comunhão com Deus. E depois eu me torno uma pessoa dura de coração. Mas vamos ver isso aqui especificamente, um por um ponto. Vamos lá. Primeira coisa, o pecado. O que é que a Bíblia diz sobre o pecado? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Geralmente nós não associamos isso ao casamento. A gente só associa isso à vida comum, não é? A pessoa que peca vai morrer, o salário do pecado é a morte. Mas o que é que faz de fato um casamento morrer? Pecado. A ignorância é o quê? Pecado. A falta de carinho é o quê? Pecado. A falta de perdão é o quê? Pecado. E às vezes a gente se esquece que estamos pecando contra o nosso cônjuge, e isso está gerando o quê? A morte. A falta de contato físico é o quê no casamento? É pecado. Hoje é difícil até a gente falar dessas questões. Porque se eu perguntasse a maioria dos homens hoje aqui, os homens querem namorar quantos dias na semana? Diga pelo menos 7. Bora, homens. Vocês querem namorar quantos dias na semana? 8. Eita, cabra macho. 8. Muito bem. Paulo chegou a dizer, não fiquem sem namorar, porque isso é pecado, isso vai dar lugar a quem? Ao diabo. Meus irmãos, maus tratos dentro do casamento, dureza, aspereza na maneira de falar, tudo isso é pecado. Eu dei um conceito aqui a pecado, um conceito bem fácil da gente entender. O que seria o pecado? É toda desobediência à palavra de Deus. É a prática de tudo aquilo que não está em conformidade com as Escrituras
sagradas. O homem ser machista, né, ou aderir a esse movimento machista é pecado. Mas da mesma forma, a mulher aderir ao movimento feminista é pecado. Tudo aquilo que não está na Bíblia, que nós trazemos para dentro do nosso casamento é o quê? Pecado. Ah, não, é porque eu vi isso num livro. Eu vi isso, a blogueira fulana das tantas. Eu vi isso com minha mãe, com minha avó. É pecado. O que nós temos que trilhar, o caminho correto, seguro, infalível, é o caminho das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, para corrigir, para educar, para o homem ser preparado para toda boa obra. Quem deve dirigir a nossa vida, ou a vida do cristão ressuscitado em Cristo, não é o mundo, não é a cultura do mundo, não é a cultura dos blogueiros, das novelas, de Hollywood. O que deve nortear, balizar a nossa vida como casal cristão, as Escrituras Sagradas. E talvez o maior pecado que muitas vezes um marido ou uma esposa está cometendo dentro do pecado é não cumprir com o seu papel descrito aonde? Na Bíblia. A Bíblia já disse o que a esposa deve fazer. A Bíblia já ordenou o que o marido deve fazer. É lógico que se eu citar aqui pelo menos algumas ordens que a Bíblia ordenou, os homens e as mulheres vão dar glória a Deus. Vamos lá. Lá em Efésios diz que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou. Dê glória a Deus, mulheres, diga. A Bíblia diz que o marido deve alimentar as mulheres como quem alimenta o seu próprio corpo. A Bíblia diz que os homens devem tratar elas com delicadeza. Eita glória, mulheres, vá dando glória aí. A Bíblia diz que o homem deve proteger a mulher como o vaso mais frágil, dando a ela honra. A Bíblia diz que ele deve se sacrificar como Cristo se entregou pela igreja. Vá dando glória. Pronto, agora vamos dar glória ao homem. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. É a Bíblia que manda, é a Bíblia que ordena. A Bíblia diz: ei mulher, o seu corpo não é seu, mas é do seu marido. Da glória, homem. É a Bíblia que diz. Então nós devemos andar por que caminho? Um dia desse eu estava assistindo um vídeo de uma mulher que faz uns breves e curtos vídeos sobre a mulher cristã. E ela começou dizendo assim: eu preguei uma briga com meu marido, e a gente brigou, e a gente discutiu, e eu gritei com ele, ele gritou comigo, e ele ainda teve a cara de pau para me chamar para ir namorar. E eu disse: como é que pode uma coisa dessa? Depois de uma discussão dessa, esse homem ainda pensa em namorar. E ele saiu. E depois eu pensei assim: qual é o meu papel de mulher? Eu fui lá fora, chamei eles: vem cá, a gente vai namorar agora, porque esse é meu papel de mulher. Outro dia minha esposa estava assistindo uma pregação da pregadora Helena Tanuri, né? Eu disse: eu vou escutar bem escondidinho, né? E eu vi na hora que a Helena Tanuri disse: olha, eu sou conferencista, eu rodo o Brasil todo, e eu prego ali, eu prego aqui. E um dia eu estava em casa, e chega o meu esposo e diz o seguinte: vamos namorar. E eu pensei dentro de mim e disse: como é que pode? Esse homem não me entende, esse homem não sabe quantas tarefas eu tenho que fazer. Eu prego fora de casa, eu cuido da casa, eu faço comida, eu cuido dos meninos, eu não sei o quê. E eu fui orar a Deus e o Espírito Santo falou comigo. Quando ela disse isso, aí ligou o radar, a antena, os olhos buticou. Eu disse: e agora? O que é que ela vai dizer? Eu quero mesmo ouvir o que é que essa mulher está ensinando para as outras mulheres. E ela disse que foi orar e o Espírito Santo disse: faça amor, porque ele é seu marido. Eu disse: realmente foi o Espírito Santo. Dê glória a Deus, homens. Porque no movimento feminista tem que dizer o quê? Diga não, o corpo é seu, são suas regras. Mas a Bíblia diz o quê? O problema não é o que diz o movimento feminista.
que já entrou dentro da igreja, que já entrou na mente das... É o que diz a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, dito estas coisas, é preciso dizer que o pecado, a desobediência tem matado os casamentos, a infidelidade, sabe, as ignorâncias, as irresponsabilidades, homens que não são de fato líderes do seu lar, homens que a casa está caindo e a mulher que tem que ir lá trocar a lâmpada, pintar a casa, trocar o bujão. É terrível hoje o pecado da irresponsabilidade, da falta de prudência, da falta de vigilância. Mas a gente vai um pouquinho para frente, vamos lá. Eu disse também que o que mata casamento é a falta de comunhão com Deus. O que é que diz a Bíblia Sagrada? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, essa palavra destituído, se você pegar outra versão, seja transformadora, a linguagem de hoje, estão afastados. O que é que afasta o homem de Deus? Pecado. Tá? Lá no Éden aconteceu o seguinte: eles eram perfeitos, foram criados perfeitos em justiça, santidade, retidão, moral. Mas após eles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, foi o que aconteceu. Eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, a consequência inevitável do pecado é a gente fazer o quê? Se afastar de Deus. Se afastar, não querer por um momento Deus, Bíblia, oração, igreja, irmão falando de Jesus, porque o pecado é aquilo que nos afasta da glória e da presença de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nisso agora. Falta de comunhão com Deus é a inevitável consequência do pecado, afastando o casal de quem? De Deus, da obra de Deus e da igreja de Deus. A coisa só vai piorando. Eu peco e o pecado traz a consequência de me afastar de Deus. Eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de vir para o culto de oração. Não é mais importante vir à igreja, não é mais importante vir à escola bíblica, não é mais importante vir ao culto no domingo, é mais importante assistir o jogo do Flamengo e Vasco, é mais importante ir jogar bola, é mais importante a mulher fazer as unhas, cuidar do cabelo, é mais importante até dormir, descansar, do que estar na presença de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que tira a glória de Deus do casal, da família. Mas consequentemente, se eu estou afastado de Deus, eu vou deixar de fazer as coisas. Pastor Hamilton sabe de que é assim, não é? Começa desse jeito, daqui a pouco, pastor, não vou ter mais como ficar no ministério dos homens, não. Pastor, não vou ter mais como ficar no louvor, não. Pastor, não tenho mais como ficar ali, sabe, na recepção, não. E o que é, meu filho? O que é que está acontecendo? Não, é porque eu estou trabalhando muito, é porque... Às vezes é tão difícil reconhecer, pastor, é o pecado. Ora aqui por mim, me dê um conselho, vá lá em casa tomar um café, para a gente conversar com a nossa esposa, com nossos filhos. A situação está difícil. A gente não consegue mais falar pacificamente. A gente não tem acordo, não entra em acordo mais. E o pecado, ele vai destruindo e destruindo, nos afasta dos ministérios de Deus, né? O dom que Deus te deu para você exercer na igreja. Mas depois ele não vai se contentar. O pecado, ele é terrível, ele corrói, ele é como um câncer, disse o apóstolo Paulo. O pecado de alguns é como um câncer que corrói. Então ele vai tirar você depois da onde? Da igreja. Está tão difícil, é melhor a gente... Vamos passear. Vamos ver se melhora o casamento passeando. Vamos fazer uma viagem. Vamos inventar alguma coisa. Vamos na casa do irmão, na casa da irmã fulana das tantas. Vamos... Contanto que a gente não vá para onde? Para a igreja.
ouvir a palavra, orar. Porque o diabo sabe que aqui você vai ouvir uma palavra que vai renovar as suas forças. Que aqui você vai ouvir uma palavra que vai lhe levar ao arrependimento. Aqui você vai ouvir uma palavra que vai confrontar o seu pecado. E as pessoas deixam de ler a Bíblia, deixam de orar. E o pecado vai consumindo, vai tomando conta. E quando menos espera, o casal não apenas está de mal com Deus, com a igreja, com ministérios. Daqui a pouco vem a separação. Isso já aconteceu na nossa igreja. Espero que não tenha acontecido aqui, pastor. Fulano de tal, cadê tu? Não, porque fulano, é isso. Fulano, nunca mais tu veio para a igreja. Nunca mais. Rapaz, e o teu dom? Tu não era do ministério. Não, é porque isso, é porque aquilo, é o trabalho. Pastor, a gente está se separando. Tudo poderia ter sido resolvido se a gente lutasse contra o pecado. Mas vamos mais um pouquinho para frente. A última coisa que mata o casamento, qual é? A dureza de coração. Olha o que disse Jesus. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Está aí a referência bíblica, Mateus, capítulo número 19, o verso 8. Vocês sabem em que contexto aconteceu isso. Fariseus, saduceus chegaram e disseram: Jesus, pode separar? Pode dar carta de divórcio? Olha, naquele tempo se dava o que já? Carta. Não é? Para dizer, estou livre. Jesus disse: não pode não, não é assim não. No princípio não foi assim não. Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Aí o argumento vem: mas Moisés, lá na lei, lá atrás, ele deu o quê? Uma carta de divórcio, liberando a mulher, liberando o homem do compromisso firmado no altar. Aí Jesus disse: mas não foi pela vontade de Deus. Foi por conta de quê? A dureza de coração. Tu perdoa teu marido? Não. Tu perdoa tua esposa? Não. Vocês não querem recomeçar? Não. Um tempo atrás eu fui convidado para ministrar um casamento, Distrito Federal. Saí na maior boa vontade, amigo de infância, amigo de juventude. Casamento belíssimo, com tudo que era do bom e do melhor. Um pouco tempo, não ele, mas o pai liga e diz: pastor, fulano está se separando. E eu disse: vou ligar para ele, dar um conselho, orar e perguntar se ele não quer tentar novamente reacender essa chama, perdoar, pedir perdão e tentar a reconciliação. E eu ligo e ele diz assim: gosto muito de você, lhe considero muito, mas não tem mais jeito, não tem como eu perdoar essa mulher não. Está acabado meu casamento. Como é o nome disso, gente? Dureza de coração. A pessoa decidiu já: eu não quero. Não é que Deus não quis. Que tem gente que diz: não, porque não foi da vontade de Deus, não, porque Deus não. Não, meu amigo. Foi o seu coração impetinente, o coração endurecido, coração obstinado, rebelde, que não quer. Já pensou se Deus nos tratasse assim? Toda vez que a gente pecasse, fosse pedir perdão e Deus dissesse: o coração está duro agora, perdoa não. Muitas vezes o que acontece com o casamento é isso. O que mata o casamento é um coração endurecido. E se o coração está duro, como é que está o rosto? E se o coração está duro, como é que está o olhar? E se o coração está duro, como é que estão as palavras? E se o coração está duro, como é que está a cama? Afeta tudo. Quando endurece o coração, acaba tudo. Acaba o meu amor, acaba, o romantismo, acaba a alegria, acaba tudo.
Fica só dureza, a palavra dura, aspereza. E hoje, nessa tarde, né, Jesus me trouxe aqui para dizer que seu coração, que o meu coração seja amolecido pela palavra de Deus. Não podemos, irmãos, deixar essa dureza acabar com o nosso casamento. Eu já aconselhei vários e vários casais que estavam prestes a se separar. E um dos textos que eu mais gosto de ler hoje é esse daí, ó. Vocês vão se separar, mas saibam que não é pela vontade de Deus, mas é por conta do seu coração endurecido. Deus não quer isso para vocês, mas o coração está duro. O coração está indisponível, indisposto a perdoar. Dureza de coração é um coração o quê? Amargo. O coração está azedo, não é? Não quer perdoar, não quer pedir perdão. Está cheio de ressentimento. A palavra ressentimento quer dizer o quê? Sente de novo e de novo aquilo que você fez, ou que ela fez lá em 1930. Mas lá atrás, faz 5 anos que você... Aí sente de novo. Mas naquele dia, aí sente de novo. Mas você lembra daquela... Aí sente de novo. Aí sente, vem a raiva, vem a ira. Não é? Seria mais ou menos isso. Não tem arrependimento. Continua fazendo a mesma coisa. Continua tendo o mesmo comportamento. Continua sabendo o que deve fazer e não faz. Deus fala de janeiro a dezembro e a pessoa não muda. E os textos bíblicos, por exemplo, de Hebreus diz: ei, não endureçais o vosso coração. E o texto de Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Deus fala através da sua palavra. Deus está falando e o nosso coração está como? Duro. A pessoa chega a dizer assim: essa palavra, se fulano tivesse aqui, era todinha para ele, viu? Fulano precisava ouvir aquela palavra, pastor. E tu, abençoado, não precisa não? E você, mulher, não precisa não? Será que de fato, quando bate na ferida é para o outro, nunca é para mim? Vingativo. Fez comigo? Espere que eu também vou fazer com ele. Se gritar comigo, eu grito mais alto. Se falhar comigo, eu falho também. E a palavra diz: não pagueis o mal com o mal. Já pensou, rapaz? O marido pagar o mal que a mulher fez com o mal. A esposa pagar o mal que o marido fez com o mal. Ele me fez chegar atrasado. Ele vai ver sábado, a gente vai chegar de 5 horas lá no encontro de casais. Não é assim? O coração está duro. Um coração indisponível para ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Eu já vi de tudo, né? Eu acredito que vou ver mais ainda, porque quanto mais os anos se passam, mais a gente está vendo coisa feia na igreja, Charles. Cada coisa assim que você diz assim: meu Deus, que é isso, rapaz? Que dureza de coração. Falta de perdão, que falta de viver um verdadeiro cristianismo. Nós vamos seguindo, meus irmãos. E a pergunta que nós queremos agora responder nesses próximos minutos é: como ressuscitar um casamento? O casamento nasceu. Você lembra o dia que você casou? Eu casei dia 21 de janeiro de 2012. Certo? Não esqueço não, nunca esqueci não. Inclusive fiz uma canção muito bonita para ela, viu? Surpresa lá na hora, um casamento muito bonito,
com direito a 2 câmaras, 4 era? Direito a tudo que tem, álbum já daqueles, né? Inclusive assisti esse mês que passou com meus filhos, né? O nosso casamento. É bom rever os votos que fizemos um ao outro, não é? É bom rever as imagens, a expressão, aquela felicidade naquele dia. Tivemos você lembra da sua lua de mel? Lembra aí um pouquinho da lua de mel. Foi bom ou foi ruim? Foi bom, né? Foi bom entrar na terra prometida, não é? Dar glória a Deus, entendeu? Ver o mar vermelho se abrindo, só glória, só o tempo de bênção, irmãos. E é bom lembrar dessas coisas, porque traz à memória aquilo que nos dá esperança. Acredito que tem muito marido e tem muita mulher dizendo: Senhor, traz de volta, Senhor, aquele avivamento espiritual. Oh, Senhor, enche esse homem de fogo de novo, né? Enche essa mulher do fogo, do Espírito Santo, né? Faz a chama arder novamente, Senhor, é? E a gente precisa, irmãos, de vez em quando, de ser renovado, ressuscitado. Bora lá. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Qual que é o conselho de Paulo? Você foi ressuscitado com Cristo? Você deve buscar o quê? As coisas do alto. E eu só quero falar de 3 aqui hoje, para ressuscitar o nosso casamento. Olhando para a ressurreição de Cristo, olhando para a cruz. Vamos lá. Está vendo a imagem? A imagem é muito bonita, né? O céu, né? Uma montanha aqui, tem um casal, e no meio do casal tem o quê? Uma cruz. E eles ali formam o quê? Eu tenho uma foto dessa, né? No casal, naquele ensaio que faz, a gente tem uma foto parecida com essa. Vamos lá, gente, para vocês ganharem o prêmio que o irmão Charles prometeu a vocês. Quem adivinhar qual é o primeiro ponto, ganha o prêmio. Vamos lá. Olhando para essa imagem, dentro de uma perspectiva do nosso tema, ressuscitados com Cristo, qual seria a coisa mais importante para a gente ser renovado, ressuscitar o nosso casamento? O que seria? Oi? Já disseram por aí. O que foi? Vamos lá, mais alto. Não. Cruz. Cruz. A cruz é o símbolo de quê na Bíblia? Morte. Morte de quem? A minha, a sua. Por que muito casal está morrendo? Não morrem para si mesmo. Qual é a vontade que tem que ser feita? A minha. Não é mais a vontade de Deus. Não é mais o que está na Bíblia. É a minha vontade seja feita assim na terra como no céu. Quantos maridos, quantas esposas ególatras, egocêntricos, avarentos, mesquinhos, o ego inflado, depois eu e depois eu de novo. Não há como a gente ressuscitar sem cruz, sem negar a si mesmo. Interessante que a mensagem da cruz é a mensagem central do verdadeiro evangelho. Renunciar a si mesmo, abnegação. Hoje os casamentos não têm mais abnegação, não tem mais renúncia. Como esses casamentos vão durar até que a morte os separe, se eu não estou disposto a renunciar o meu sono,
Eu não estou disposto a fazer a vontade de Deus. Se eu não estou disposto a trabalhar em prol da família, se eu não estou disposto a fazer a vontade de Deus, se eu não estou disposto a morrer, né? Matar aquele momento da pelada, matar aquele momento do shopping a mais, do coleguismo a mais, para estar com a esposa, para estar com a família, sem morrer, não há como ressuscitar. Temos que morrer, meus irmãos, para nós mesmos. Acredito que todo cristão deve orar, de vez em quando, dizer: Senhor, mostra aí qual é a parte do velho homem que está vivo ainda. É a ignorância? É a fofoca? É a ingratidão? É o consumismo? É a avareza? É a mesquinhez? É a omissão? O que é que está em mim, Senhor, que ainda são traços do velho homem, que não quer morrer, que não se dobra, que não quer amar, que não quer perdoar, que não quer pedir perdão, que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, que não quer admitir que errou, que está errado, que precisa se consertar. Só a cruz, só o morrer diário vai nos ajudar a viver em paz em casa. Enquanto os dois quiserem ter razão, a razão é minha, eu estou certo, você está errado, e começa a acusação, e começa a briga, e começa a discussão, e cada um para o seu lado, e nunca chega a um consenso, porque os dois estão muito vivos, os dois querem que os seus conceitos, os seus valores, as suas ideias, os seus planos se firmem, sejam realizados, é a minha vontade, é isso, é aquilo. Eu até acredito, irmãos, que em algumas áreas as mulheres têm mais facilidade em renunciar. Já em outras áreas, os homens têm facilidade em renunciar. Tipo, né? Olhando para as nossas mulheres, como elas renunciam o seu sono para cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças. É muito comum isso. O seu tempo, né? Às vezes a mulher deixa, né? Interrompe uma faculdade para poder se dedicar à criação do filho. Às vezes deixa, né, de cuidar do seu próprio corpo para ter o menino. Por outro lado, você vê um homem olha assim e diz: ei, eu não vou comprar esse carro, eu não vou trocar isso, eu não vou comprar aquilo, porque eu preciso dar isso para minha esposa, eu preciso dar isso para o meu filho. É uma maneira dele renunciar. Rapaz, eu poderia estar agora jogando minha bola, mas eu vou para casa ajudar minha esposa. Rapaz, eu poderia dormir mais um pouquinho, mas eu vou acordar mais cedo, porque eu tenho que botar o lixo para fora, eu tenho que fazer alguma atividade aqui antes para ajudar a minha esposa. Mas isso precisa ser reconhecido. Isso precisa ser revisto por nós. Porque existem áreas que nós não estamos morrendo, renunciando por amor ao outro. Às vezes se faz demais em uma área e se esquece da outra área. Se esquece da outra área. Isso pode matar o nosso casamento. Se dedicar demais a uma coisa e se dedicar de menos a outra. É preciso o equilíbrio, né? A cruz mostra equilíbrio também. A cruz, ela verticalmente mostra o nosso relacionamento para com o Pai. Às vezes acordar mais cedo para poder orar, ler a Bíblia. Às vezes, não é, ir dormir mais tarde, também para orar, ler a Bíblia. Às vezes renunciar a um programa, um happy hour aí, não sei, para poder estar na igreja, para poder estar com Cristo. E assim por diante. Mas a Bíblia mostra também no horizontal, não é? Que nós precisamos da comunhão.
Nós precisamos estar aqui hoje, irmãos. Não só aqui, né? Mas eu sei que essa igreja trabalha também com os agrupes, onde você pode desenvolver relacionamentos, amizades, sair com pessoas cristãs para comer uma pizza, não é? Para ir no shopping, para ir no parque da criança, eu não sei quais são os lugares bons aqui, de ir, se divertir, comer, mas na presença de irmãos, ter comunhão com os irmãos. Nós precisamos, irmãos, da cruz, renunciar às coisas do mundo, para viver as coisas de Deus. Se ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas do alto. Não é só morrer, é ressurgir. Eu abandono o pecado e troco o pecado por coisas que me santificam, coisas que me edificam. A ideia de Paulo em Efésios é, olhe, aquele que mentia, diz o que agora? A verdade. Aquele que da boca dele saía palavras torpes, agora da boca dele sai o que edifica e transmite graça. Aquele que roubava, agora faz o quê? Trabalha para ter com que acudir, ajudar os necessitados. Aquele que tinha amargura, agora ele perdoa como Cristo perdoou. Veja que não é só deixar de fazer o ruim, não é só tirar a roupa suja, mas é vestir a roupa limpa, cheirosa, é começar a fazer o que é correto. Essa é a ideia de ressurreição, essa é a ideia de regeneração, essa é a ideia de crucificação, de ir para a cruz, é ir para Cristo, é imitar a Cristo. Isso é ser cristão, é ter o comportamento, o linguajar, é ter as atitudes, fazer as escolhas de Cristo. Isso é cruz, isso é a mensagem de Cristo, uma mensagem onde eu renuncio a mim mesmo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim casado, para você casado, é que a gente viva feliz, em paz, em harmonia, em alegria e servindo a Cristo através da sua santa palavra. Essa é a vontade de Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, perdão. Quando você olha para a cruz mostra o quê? Perdão. Foi lá que Deus perdoou seus escolhidos. Sem cruz não existe perdão. Como é que a gente vai permanecer até o fim que a morte os separe sem perdão, irmãos? Se tem uma pessoa que nós temos que perdoar praticamente quase todo dia, é a esposa. E a esposa perdoar quem? O marido. Tem esposa que diz, ele é muito brincalhão, ele brinca com tudo. Tem outros que diz, ele é muito sério, muito fechado, não fala nada. Ah, ele é muito bagunceiro. Ah, ele é muito metódico, ele é muito organizadinho, não é? Aí o homem olha para a mulher e diz, olha, minha mulher gasta, minha mulher gosta de comprar. O outro diz, minha mulher não gosta de comprar nada, eu dou dinheiro a ela, ela de vez de gastar, ela de vez de fazer as coisas dela, vai comprar as coisas para os meninos. Não é? Parece que a gente nunca está ali no ponto de equilíbrio. Sempre está insatisfeito com alguma coisa. Esse homem só me procura naquelas horas. Essa mulher, quando ela está assim, já sei o que é que ela quer. Dinheiro, né? Os homens dizem. Não há como, irmãos, viver em paz dentro de um casamento, ter 40, 50 anos de casado sem o perdão. Tem que ter perdão. O que é perdão? É permitir o outro reviver. Fulano me disse algo que magoou. Mas eu vou fazer o quê? Vou perdoar. Eu vou permitir que ele renasça no meu coração.
eu vou esquecer, não. Eu vou superar isso. Porque tem gente que diz que perdão é esquecimento, né? Perdão é o quê? Decisão. Não é esquecimento. O nome disso é amnésia. Rapaz, minha mulher está com amnésia. Eu fiz uma coisa com ela, ela esqueceu. Amnésia. Não. É superação. Mas a Bíblia também diz que o perdão é um mandamento. Perdoando uns aos outros. Você está obedecendo a Cristo. E mais, quando você perdoa, você está o quê? Livre. Jesus conta aquela parábola, né, do servo que devia 1.000 denários, né, 100 denários. E o outro, não, um devia 100 talentos e o outro 100 denários. Um devia uma quantia absurda de ouro. E o outro 100 dias de trabalho. Aquele que devia aquele ouro todo, né, que dizem que dava para pagar todos os impostos da Judéia por mais de um ano, ele clama por misericórdia, por perdão, e o Senhor perdoa. Mas ele encontra aquele homem que devia um pouquinho de nada a ele. O que é que ele faz? Não perdoa. E os seus amigos, sabendo daquela história, vai até o rei e diz: rei, o senhor não perdoou aquela dívida toda? Aquele homem foi. Pois ele não perdoou, que devia um tantinho assim. E ele é chamado de volta e é preso, até que dali pagasse até o último centavo. E Jesus termina dizendo: assim o Senhor fará com vocês, se do íntimo do seu coração vocês não perdoarem o seu irmão. Se tem uma coisa que acaba com casamento, irmão, é falta de perdão. A gente não perdoar a pessoa com quem a gente casou, já pensou? Jesus disse, ensinando no Pai Nosso, ó, se você não perdoar, você não entra onde? No céu. Tem gente que se separa e até hoje estão sem se falar. São inimigos. Ou seja, não perdoar é matar o outro aonde? No coração. Já perdoar é permitir que o outro reviva, ressuscite, é dar mais uma oportunidade, é ser cristão, é ir para a cruz, é dizer: eu permito, Senhor, que minha esposa reviva mais uma vez para mim. Eu vou continuar amando, eu vou continuar respeitando, eu vou continuar fazendo a minha parte dentro do casamento, porque o Senhor me perdoou e eu a perdoo em nome de Jesus. Quantas mulheres não conseguem mais se entregar aos seus esposos por rancor, falta de perdão? Quantos maridos não conseguem mais ser carinhosos com suas mulheres por rancor, por falta de perdão? Olhemos para a cruz, é uma cruz de perdão. Mas por fim, não podia deixar de falar sobre isso nessa tarde. O amor, não é? Veja que ali forma praticamente um coração. E mais uma vez dizer que amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão, um mandamento bíblico. O amor está dividido em 3 palavras gregas: ágape, philos, eros. Vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra ágape é o amor de Deus, esse amor incondicional com que Ele nos ama. Quando você olha para cá, você acha que um casal deve se amar com que amor? Chuta aí. Ágape, philos ou eros? Philos é amizade, eros é o romantismo, que tem interesse sexual. Vamos lá. Com que amor nós devemos amar nossa esposa? Oi? Bora, homens, sejam corajosos. Ágape, muito bem. Mas, bom, vamos fazer o seguinte. Já sei que o pessoal está indeciso aí. Vamos fazer. Quem acha que é ágape, levanta a mão. Quem acha que é philos, levanta a mão.
Quem acha que é Eros, levanta a mão. O pastor ficou, teve algumas pessoas que ficou com os 3, né? Tá certo, os 3. Porque a gente tem que amar como irmão em Cristo, amar como amigo e amar com desejo sexual. Aquele texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, termina dizendo o quê? Vós sois co-herdeiros. Ou seja, a gente vai morar no céu junto. Não vai ser mais marido e esposa, mas vai morar no céu junto. Vocês conhecem aquela história do homem que fez um plano, não é? Pós-vida, né? Assim que chama hoje, né? Plano pós-vida, né? É o famoso seguro de vida. 10 milhões. Mulher, quem morrer primeiro, ó. Quem ficar aqui na terra vai se dar bem. E disse que quem morreu primeiro foi a velhinha. A velhinha morreu, chegou nos portões do céu, o anjo foi recebê-la. E disse, aqui para entrar no céu é muito fácil. Assoletra a palavra amor. Ela, A-M-O-R. E ela entrou no céu. Lembre-se que isso é uma anedota, viu? Isso não é bíblico não. Porque o pastor contou uma história da Bíblia, pelo amor de Deus. Não é uma anedota, gente. É uma história fictícia. É só para a gente entender aqui a questão do perdão, do amor e tal. E disse que lá do céu, aquela mulher começou a observar o seu marido, conheceu uma mulher mais jovem, noivou, casou. A menina era crente também, da igreja. Aí, aquele homem, né, 10 milhões na conta, aquela casa, tome a mansão, aquele carro, tudo do bom e do melhor, como aquela nova esposa queria. Tome isso, tome aquele, tome viagem, tudo do bom e do melhor. Mas o velhinho não conseguiu ir em frente, não, morreu também. Bateu a caçuleta, não foi? O trabalho estava muito... Chegou na porta do céu. O anjo teve que dar uma saidinha e disse, ó, teu ex-esposo, né? Morreu, está chegando aí. Já sabe como faz para entrar no céu. Ele era servo de Deus. Amor, né? Entra no céu. E ele foi chegando. Os portais, recebe logo quem? A sua primeira esposa. Ela olha para ele e diz, bem-vindo. Ele diz, que coisa boa lhe encontrar aqui no céu. Sabia que você era uma mulher de Deus. E ela, igualmente você. Fiquei sabendo, viu? Casou de novo, não foi? Foi uma bênção, não é? Alguém para cuidar de mim, para compartilhar comigo aqueles 10 milhões. Sim! Inclusive aquela casa, né, que eu sempre quis ter, né? Você deu para ela? Foi, rapaz. Deu para a gente comprar aquele carro, não foi? Foi. E também aquele sofá que eu sempre foi, aquelas viagens foi. Pois tá bom. Olha, quando eu cheguei aqui no céu, para entrar no céu, o anjo disse, olha, eu vou dar uma palavra para você, a sua letra bem facilzinha, amor, A-M-O-R, e eu entrei. E agora eu vou fazer a mesma coisa com você. Para você entrar no céu, assoletre a palavra Arnold Schwarzenegger. Meu irmão, até no céu. Né? Sabe para a gente brincar? Olha, o amor ágape é esse. É esse amor incondicional. Que a gente vai amar a nossa esposa, eu vou olhar para ela e dizer, é minha irmã em Cristo, a gente vai morar junto no céu, não é? Sem rancor, né, gente? Sem ressentimento. Mas o amor filhos é esse amor de amizade. É minha amiga, sai comigo, brinca comigo, não é? E a gente precisa cultivar a amizade e ouvir, né? As mulheres reclamam muito, esse homem não me escuta. Aí o homem de volta diz o quê? Tu que não me escuta. Eu te disse isso na terça-feira passada e tu não entendeu. Não, foi... É sempre assim. E por fim, irmãos, o amor eros. O amor com interesse sexual. Quer sepultar seu casamento? Deixe de fazer sexo. Veja que eu deixei por último isso. Um amor de Deus. Um amor de amizade, mas um amor também interessado
em fazer sexo. Sem isso, o nosso casamento está fadado a morrer. O que tem que se consertar, você sabe. O que tem que ser feito, nós sabemos. Mas sem fazer isso, vai se abrir porta para a pornografia, pessoas de fora, flertes, adultério, separação no mínimo. Pensemos nisso como uma atitude de amor. O livro O Ato Conjugal, ele demonstra que, lógico, a mulher é bem diferente, ela se sente amada mais por aquilo que o homem fala. Mas o homem se sente amado no ato conjugal. E quando não existe o ato conjugal, o homem se sente rejeitado, não amado pela mulher. Então, às vezes, está em nossas mãos o permanecer casado, o permanecer com um casamento restaurado, renovado, está em suas mãos. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a sermos renovados, termos o nosso casamento ressuscitado com Cristo. Ele foi à cruz por amor de nós. Ele nos perdoou na cruz. Ele nos amou na cruz. Precisamos repetir esses feitos para que o nosso casamento permaneça até que a morte o separe. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu nessa tarde de ouvirmos essa palestra, que nos traz a responsabilidade de não permitir que, Deus, a falta de perdão, a falta de comunhão com Deus, o pecado, ó Deus, destrua, mate o nosso casamento. Ó Deus, nos faz, ó Pai, pedir perdão, nos faz, ó Deus, perdoar, nos faz amar, nos faz, ó Deus, fazer a Tua vontade segundo a Tua palavra, para que o nosso casamento não morra, antes seja renovado pelo poder que há na Tua palavra. Que possamos, como casal, servir ao Senhor juntos, vir à igreja juntos, ó Deus, servir juntamente com outros casais, ó Deus, estarmos preparados para toda boa obra, aquelas que o Senhor preparou para que andássemos nela desde antes da fundação do mundo. Nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal. Abençoe os casais, ó Deus, dessa igreja. Abençoe o pastor Hamilton. Abençoe, Deus, Fernando e Charles. Abençoe o líder de casais, dos agrupos dessa igreja, para que tenham, Deus, a sabedoria e a graça para orientar e ensinar casais a permanecerem casados até que a morte os separe. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.